tudo bem? Tudo bem aí com vocês? Tudo bem? Tudo tranquilo? A gente está aqui para continuar essa aula número 2 de programação aplicada para automação industrial. A nossa aula é sobre operadores e também sobre condicionais. Então a gente está continuando aqui o que a gente começou na primeira aula. Vamos lá então dar sequência imediatamente. Muito bem. Então é o seguinte, nós vamos começar aqui com uma apresentação, né, com algumas observações iniciais, somente para a gente lembrar o que a gente abordou na primeira parte da aula. A gente viu os operadores aritméticos e operadores de atribuição. Então, como usar lá o igual, mais, menos, menos, para você colocar e somar valores imediatamente dentro de uma variável, coisa assim, para fazer operações aritméticas básicas, usando parênteses, mais, menos, divisão. A gente viu o que é o porcentagem, que é o resto de divisão e tudo isso daí. Muito bem, agora a gente vai entrar nos operadores relacionais. Esses são usados em outro contexto. Então a gente vai ver que contexto é esse. Talvez a pergunta que você faça agora é: expressões lógicas, o que é isso? Não tem lógica isso. Claro que tem, né? Expressões lógicas são expressões usadas em testes condicionais. Na programação, quando você usa uma expressão lógica, obrigatoriamente você tem que ter um resultado booleano, que é o resultado verdadeiro e falso. Então, veja só, que isso aí talvez o pessoal de automação eletrônica conheça lá das portas lógicas, onde você tem que sair um bit 0 ou 1, ou ligado ou desligado. Então, quando a gente trata de assuntos com dígitos 0 e 1, a gente está tratando do assunto binário. E na programação não é diferente. Então você tem o computador, o programa de computador, ele tem que tomar decisões binárias, ou seja, verdadeiro e falso, 0 e 1. Então quando a gente chega num ponto como esse, então por exemplo, eu tenho lá, pode ser até um robô, por exemplo, estou fazendo um robô lá e o robô está caminhando e de repente o robô encontra um obstáculo. Então o robô tem que virar para a direita ou virar para a esquerda, alguma coisa assim. Não é uma decisão que ele vai tomar? Sim, então o programa é como um robô que tem que tomar decisões autônomas e essa decisão ela tem que ser baseada em uma estrutura condicional e numa expressão. O teste para saber se eu vou para a direita ou vou para a esquerda, ele é um teste booleano que vai dar verdadeiro e falso. Ah, mas e se eu tiver que virar para a esquerda, direita ou seguir reto? Bom, aí mais para frente a gente vai ver como driblar essa questão, mas a princípio um programa só consegue ter verdadeiro e falso, certo? Então eu tenho que criar um teste relacional. Esse teste é como se fosse uma conta, uma expressão matemática, mas essa expressão não vai dar 10, 25, por exemplo, 2 mais 10, 12, é uma expressão dá o resultado numérico. A expressão lógica, ela precisa dar verdadeiro e falso. Então, como é que eu resolvo isso? Como é que eu monto uma expressão para que ela seja verdadeiro e falso? Então, a gente vai entender isso aqui agora pelo seguinte: para criarmos uma expressão como essa, nós precisamos usar operadores relacionais e, eventualmente, operadores lógicos também. Então, veja que importante isso, né? Uma expressão lógica, ela vai criar uma relação entre as partes. Como assim? Então, vamos ver se você entende isso. Para a gente saber se uma coisa é verdadeira ou falsa, no mundo real é assim também. A gente compara uma coisa com a outra, não é? Se isso for igual a isso, é verdadeiro. Se isso for diferente disso, é falso. Uma nota, por exemplo. Se a nota tiver um papel liso, é falso. Então você compara, você faz um teste condicional. Vamos ver, verificar a nota. Papel está liso, falso. Ou ela é falsa ou ela é verdadeira. Não é assim? Então aqui também a gente vai criar relações para saber se uma coisa é igual a outra, maior, menor, coisas assim. Então é assim que a gente monta uma estrutura condicional. A gente começa a pensar nisso daqui. Então, continuando aqui. Então a gente precisa montar uma relação entre duas partes. A gente tem que entender, então, tem uma parte na direita e outra parte na esquerda.
essas comparações sempre vão dar um resultado verdadeiro ou falso. Se não estiver dando, é porque está errado. Então a gente pode usar na expressão, nós podemos usar literais, números, texto, expressões aritméticas embutidas, tudo isso. E também o operador relacional. Então existe um operador que vai fazer essa comparação entre o lado esquerdo e o lado direito. E aí a resposta dessa comparação vai ser verdadeiro ou falso. Para você entender melhor, a gente vai dar sequência aqui, você vai entender. Olha lá, operadores relacionais. Quais são esses operadores que a gente usa, então, que faz essa relação? Essa listinha aqui a gente vai começar a entender. No C#, nós usamos o igual igual, um duplo igual, para comparação de igualdade. Então eu coloco algo do lado direito e eu coloco algo do lado esquerdo. No meio eu coloco o operador igual igual. Se o que está na direita for igual ou igual ao que está na esquerda, vai dar verdadeiro. Caso contrário, vai dar falso. Então essa que é a ideia. O seguinte operador é o diferente. Esse operador que você está vendo aqui, ó, vou colocar um laser aqui. Esse operador é o diferente. Ele compara a comparação de diferença. Ele é meio esquisito, é uma exclamação igual. Este é o maior, compara para maior. Esse compara para menor. Esse é maior igual. Esse é menor igual. Certo? Então tudo isso daqui é possível eu comparar e a resposta sempre vai ser verdadeiro ou falso. Continuando aqui, ó. Por exemplo, pense nos operadores como uma pergunta que será feita para o programa e a resposta deve ser sim ou não, ou verdadeiro e falso. Então, para dar uma sugestão, as perguntas poderiam ser o seguinte. Por exemplo, aqui eu estou colocando A como a parte da esquerda e B como a parte da direita. Mas no lugar de A e de B, nessas expressões que eu estou mostrando aqui, poderia ter uma expressão inteira. Poderia ter uma expressão matemática. Por exemplo, do lado do A poderia ser 10 mais 2. Não tem problema. Do lado do B poderia estar lá 10 vezes 2. Aí a pergunta seria, 10 mais 2 é igual a 10 vezes 2? Aí você dá a sua resposta. Talvez do lado A poderia ter um texto, do lado B outro texto, ou do lado B, e assim por diante. Tá? Então as perguntas que você pode se fazer para usar os operadores é A é igual a B? Isso vai dar verdadeiro ou falso. A é diferente de B? Caso aqui, ó. A é diferente de B? Só tem duas respostas possíveis. Só que cuidado com isso aqui, porque eu estou perguntando se ele é diferente. Então a lógica está invertida, né? Quer dizer, se A for igual a B, então essa pergunta é falsa. Eu confundo a sua mente aí, né? É que é muito mais fácil para a gente pensar aqui, ó, na lógica tradicional, né? Se A é igual a B é verdadeiro, se A é diferente de B é falso. Mas aqui eu estou invertendo a lógica. Nesse caso aqui, será que A é maior que B? Se for, é verdadeiro, se não é falso. Será que A é menor que B? Será que A é maior ou igual a B? Veja, neste caso aqui, é como se fosse um teste duplo, porque eu quero saber as duas coisas ao mesmo tempo. Ao mesmo tempo não, ou uma ou outra. Será que A é maior ou A é igual a B? Tanto faz, se ela for maior ou igual a B, isso vai dar verdadeiro. E aqui a mesma coisa, será que A é menor ou igual a B? Bom, a melhor coisa é a gente fazer e mostrar alguns exemplos, né? Então vamos mostrar alguns exemplos aqui, ó. Exemplos. Digamos que eu declarei uma variável A com o valor 10. Declarei uma outra variável B e coloquei um valor dentro dela de 20. Agora eu posso fazer testes. E o que você dirá? A é igual a B? A resposta está em comentário ali, ó. Aquilo ali é um comentário dentro da linguagem. A resposta é falso, porque A é 10, B é 20. Então, se eu colocar isso aí dentro de um teste condicional, ele vai dar falso. A é diferente de B? Ah, sim, 10 é diferente de 20. A é menor que B? Com certeza, 10 é menor que 20. A é maior que B?
Claro que não. Falso. A, 10, não é maior que 20. A é menor ou igual a B? Verdadeiro. Ele não é igual a B, mas ele é menor. E se ele fosse igual, também seria verdadeiro. A é maior ou igual a B? Neste caso é falso, porque ele não é nem maior, o 10 não é nem maior e nem igual a 20. A, olha, presta atenção nesse. A é igual a B menos 10? Olha a pergunta. A é igual a B menos 10? B vale 20. 20 menos 10, 10. A vale 10. 10 é igual a 10? Com certeza, verdadeiro. Então veja, quando acontecer isso, primeiro ele vai fazer a operação matemática, que está aqui. Depois da operação matemática pronta, já com um número resultado aqui, aí sim a comparação é feita. Então veja, você tem que entender a ordem de precedência numa expressão que pode estar misturado matemática com lógica. Neste caso, matemática primeiro. Depois de matemática pronto, aí vem a expressão lógica. Outra ideia. A é maior que B menos 10? Olha a pergunta. Nesse caso é falso. Por quê? Porque A é 10. B menos 10 é 10 também. 10 é maior que 10? Não. 10 não é maior que 10. 10 é igual a 10. E por isso que nesta expressão é verdadeiro. A é maior ou igual a B menos 10? Sim, porque A não é maior que 10, mas A é igual a 10. E como essa expressão permite maior ou igual, então ela é verdadeira. Notou? Então, muito interessante, né? Aqui são alguns exemplos de operações relacionais que poderia estar dentro de uma expressão matemática, uma expressão lógica. Vou fazer umas observações agora aqui. Muito bem. Então, eu estou vendo aqui só matemática, né? Comparando números, tal. Mas como é que eu jogo isso aí dentro do meu programa de computador? Aí que tá. O programa de computador não é como nós. Ele não tem a capacidade de um ser humano de analisar um cheiro, de analisar uma temperatura simplesmente pela sensação térmica na pele. Não existe isso no computador. Então, infelizmente, para que o computador possa tomar decisões, tudo deve ser transformado, geralmente, em número. Por exemplo, a temperatura. A temperatura é um número, mas quando a gente sente na pele, não é. Mas o termômetro transforma isso em número. Então, quando eu estiver dentro do computador, eu vou trabalhar com número. Aí eu posso comparar número. Velocidade, número. Qualquer outra coisa vai virar número. Às vezes eu posso trabalhar com texto também. Texto. Por exemplo, alguém se cadastrou lá, o nome dele é José. Depois alguém veio e pegou um livro, o nome dele é João. A pessoa que pegou o livro tem cadastro? Só se o nome dele for igual a José. Então eu posso testar isso aí também. Posso testar uma igualdade com texto também, um texto exato. Mas geralmente também não é assim que é feito. Para eu saber se uma pessoa tem cadastro, eu nem olho o nome dela. Eu olho o CPF, eu olho o número de registro e é tudo número. Então o número está presente muito nas comparações. Embora é possível utilizar texto também. Aí você pensa no robô então. E o robô? O robô está caminhando e ele encontra um obstáculo e precisa virar para a direita e para a esquerda. Como assim? E agora? Não tem número envolvido aí. Surpreenda, tem número envolvido sim. Porque o que faz um robô virar é um sensor. E esse sensor, ele pode ser um sensor de presença. Então ele pode calcular a distância de um obstáculo. Então você vai decidir se ele vai desviar do obstáculo se a distância dele estiver muito próxima. E essa distância é medida em um número, em distância em centímetros, milímetros, metros. Ou uma outra possibilidade, um sensor binário, onde você tem valores ligado e desligado, né? Como os sensores comuns usados na automação. Fim de curso, coisas assim. Está ligado ou desligado. E isso não é um número também? Com certeza. 0 ou 1. Isso também é um número. Então, na verdade, as comparações quase sempre serão baseadas em número.
Bom, vamos lá. Observações sobre operadores relacionais. Já comentei algumas coisas aqui. Operadores, na maioria, numérico. Mas eu posso aplicar para texto. Note isso. Eu não consigo discernir se um texto é maior que o outro, menor ou igual, maior ou igual, menor ou igual, maior ou menor. Eu consigo saber se um texto é igual ou diferente. Então pode ser usado os operadores relacionais igual, igual e diferente para comparar texto. Por exemplo, eu declarei uma variável A chamada, com o texto de dentro, chamada A, né? O texto banana. A variável B, goiaba. Aí eu posso comparar. A igual a B? Falso. Banana não é igual a goiaba. Veja, não é a fruta banana que não é igual a goiaba. Isso com certeza também não é. Eu estou dizendo, a palavra banana não é igual à palavra goiaba. A é diferente de B? Claro, banana é diferente de goiaba. Note agora, A, que está escrito banana, é igual a banana? Deu falso. Mas banana não é igual a banana? Aí que tá, a fruta sim, mas o texto não, porque a letra B maiúscula é diferente da letra B minúscula. A é diferente de manga? Com certeza. Com certeza. E B é igual a goiaba? Sim, B é igual a goiaba. B é igual a goiaba, com certeza. Digitado exatamente como está lá, né? Goiaba. Se tiver uma letrinha diferente, se tiver um espacinho no final da goiaba, já não é igual. Tá? Porque a comparação de texto, ela é letra por letra. Espacinho por espacinho. Acentozinho por acentozinho. Muito bem. Pessoal, nós não mostramos nada prático ainda, porque isso ficou reservado para a última parte dessa aula. Então, até agora você viu os operadores e como usá-los, embora a gente mostrou aqui linhas de comando, linhas de código. Na última parte da aula, a gente vai aplicar isso aí num conceito mais amplo, que é usando a estrutura de repetição. Inclusive, o objetivo aqui agora é mostrar os próximos passos, né? Então tá aí, ó, próximos passos. A gente vai, na próxima aula, conhecer as estruturas condicionais em C#. E aí sim, saber como aplicar um teste condicional simples, como esse que a gente viu aqui, certo? Teste condicional simples. Então, a gente tem que pensar um pouquinho em como montar, mas você vai saber. Quando você tiver que testar uma temperatura, você vai guardar ela numa variável e vai testar. A variável T de temperatura é maior que 30, então tá quente. T é menor que 0, tá frio. Coisas assim. Entendeu? Coisas simples. Programação é isso. É cálculos simples, às vezes alguns mais complexos, comparações, muitas comparações. Certo? Então a gente vai ficando por aqui nesse momento, nesta parte da aula, mas tem a próxima parte aí. Não perca, que é a parte onde a gente vai colocar a mão na massa aí. Aí a gente se vê.